Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física muito interessante da matéria dos sistemas não conservativos. Essa aqui é uma parte da matéria que muitos alunos têm muita dificuldade, porque esse é um assunto que não é tão bem visto no colégio, assim, as turmas regulares nunca estudam esse assunto com mais profundidade. Essa questão aqui, ela certamente tem nível Ita, é uma questão que, inclusive, se não me engano, ela caiu muito parecida na prova do ITA. Eu não sei dizer o ano, mas eu me lembro que eu já vi uma questão muito parecida com essa na prova do ITA. Se vocês souberem qual foi o ano, gente, vocês fiquem à vontade para comentarem, mas eu me lembro que caiu já uma questão extremamente parecida com essa na prova do ITA. Essa aqui eu peguei da prova da UBC 2015, na Olimpíada Brasileira de Ciências. Eu tenho resolvido muitas questões dessa prova aqui no canal. Essa daqui é uma questão que você, para resolver, precisa utilizar o chamado trabalho das forças não conservativas. Esse é o caminho de resolução para ela. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante a resolução dela, gente. Antes de começar para valer, eu peço a gentileza de dar um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer que isso aqui é um conteúdo relevante e assim distribuir esse vídeo para mais pessoas. Ela diz assim, um pequeno bloco ele é lançado com velocidade de módulo V0 e ele sobe dois planos inclinados AB e BC conforme a figura, atingindo a altura máxima H, seja G o módulo da aceleração local da gravidade, μ o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e os planos inclinados, e D a distância entre A e D, onde D é a projeção horizontal do ponto C, pode-se afirmar que e aí ele quer que você diga que vai aparecer um desses itens aqui, né? Você vê que é uma questãozinha literal, né? A cara do Ita. E ele traz esse desenho, gente. Esse desenho só de você ver o desenho, você vê que essa aqui não é uma questãozinha convencional, né? Você nunca vê questões assim, desses livros mais básicos, né? Isso aqui realmente é nível Ita, essa questão aqui. Por isso que eu quis muito trazer para o canal a resolução dela. Ele dá essa parte aqui da projeção horizontal, essa altura H, e esse plano inclinado ele começa com um ângulo e ele vai passar para outro ângulo, né? E aí você tem atrito em todo esse trajeto, né? Aí até eu digo isso, gente. Se você tentar seguir aquele caminho mais convencional de leis de Newton, né? Vai até fazer essa brincadeira aqui. Vai ficar um negócio horroroso. Gente. Você pega aqui as componentes, né? Mg seno alfa. Quando ele vem para cá, você vai pegar uma outra componente, Mg seno de beta, aí você vai fazer dois fates, né? Tem um fat 1 para cá, você vai ter um fat 2 lá em cima, e cada um você vai ter uma relação, aqui você vai ter mi, mg cosseno alfa, aqui você vai ter mi, mg cosseno beta, né? Você vai fazer as equações, aqui você tem uma desaceleração 1, aqui você tem uma desaceleração 2. Só de você escrever isso, você já vê que vai dar um monte de conta, né? E não é por aí, gente. Assim, o aluno que não tem essa experiência com esse conteúdo, ele vai se perder todo se tentar seguir por esse caminho. Não é por aí, gente. Essa questão ela se resolve através do trabalho das forças não conservativas. Isso aqui é um tópico super bacana que é preciso ser bem estudado, principalmente quem for fazer essas provas, né? ITA, IME, EFON. Esse aqui é o caminho de resolução para ela. Trabalho das forças não conservativas, né? O que é que diz esse trabalho das forças não conservativas? Eu vou explicar agora. Faz todo sentido, gente. É super simples. Então, o que é o trabalho das forças não conservativas? A gente escreve dessa maneira aqui, ó. Tal F N C. Forças não conservativas. Ele é a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial. Basicamente é isso, gente. Essa aqui é a formulazinha do trabalho das forças não conservativas. Aí você vê que isso daqui faz o total sentido, gente, porque quando você analisa, né, você não vai ter força de atrito o tempo todo atuando, né? E essa força de atrito é tipo uma perda de energia, né? E aí essa perda de energia ela vai ser jogada no ambiente. Aí, o que que acontece? Quando ele é lançado, ele tem uma velocidade. Esse aqui ele vai ter uma energia cinética, né? Vou até rabiscar aqui na figura. Ele vai ter uma energia cinética e lá em cima ele vai ter uma energia puramente potencial. E aí você vê que durante o processo, durante esse trajeto, ele não perdeu energia, né? Aí para onde é que vai essa energia? É o trabalho da força de atrito. Ó. O trabalho da força de atrito vai ser jogado no ambiente. Então, se você faz isso, cinética menos isso, que é o potencial, vai restar quem? Vai restar o trabalho da força de atrito. É simples assim. Você vê que faz total sentido, né, gente? Bora lá, vamos, a partir dessa ideia, desenvolver essa questão. Aí a gente vai fazer logo as energias mecânicas. Ó. As energias mecânicas final e inicial é super fácil. Vou escrever até aqui do lado
para poder a gente usar bem aqui o espaço da folha. Ó. Energia mecânica inicial. Vou colocar só in. Ela vai ser cinética, né? Energia cinética, que é o m v0 ao quadrado sobre 2. E qual vai ser a energia mecânica final? Vou colocar só FIN. Ela vai ser energia potencial. E essa energia potencial vai ser quem? Vai ser mgh, que é a altura máxima que ele sobe. Então a gente já vai guardar essas duas expressões. Aí agora, gente, eu vou utilizar o trabalho da força de atrito. E inclusive aqui, gente, eu quero já passar para vocês um super bizu, gente. Eu vou fazer um bizu, que isso aqui eu aprendi com o grande professor Renato Brito, né? É, a meu ver, o maior professor de física que esse Brasil já teve, né? Tem a sorte de ter. Esse bizu é muito legal, gente. O trabalho da força de atrito, ele até brinca, né? Que é o Mimijex. Mimijex, é tipo Mimij, ele fica brincando, né? E onde esse X, ele é a projeção horizontal. Ó. Vocês vão ver que isso daqui vai reduzir metade das contas quando você faz isso. A projeção horizontal. Eu vou resolver a questão por esse caminho, já visurado, né? Que eu aprendi com ele, com o professor Renato Brito. E aí eu vou mostrar para vocês, gente. Esse MG, o Mi, que é o coeficiente de atrito, MG, o peso, e esse X, nesse caso dessa questão, vai ser o que? A projeção horizontal. Vai ser X igual a D, para o caso dessa questão. E aí depois eu vou explicar. Fiquem tranquilos que eu vou explicar de onde é que vem isso, viu? Você vê o trabalho da força de atrito, você pega simplesmente essa distância D e multiplica pelo Mi vezes M vezes G. O professor Renato Victor, ele brinca que é o Mimijex. Fica fácil de aprender, né? E aí pronto, gente. Aí você já tem o trabalho do FAT, né? Ele vai ser escrito dessa maneira. Mi, M, G, D. Acabou-se. Aí agora a gente vai só substituir, ó. O trabalho da força da não conservativa vai ser o trabalho da força de atrito. Ali a gente vai ter a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial que a gente já calculou tudo. Ó. A gente agora vai só substituir. Qual é o trabalho da força de atrito? É o Mi, mgd. Aqui vai ficar m v0 ao quadrado sobre 2 menos mzinho gh. Aí aqui, gente, eu posso cortar m com m numa boa. Dá para cortar m com m numa boa. E vou multiplicar toda a equação por 2. No que eu multiplico toda a equação por 2, desaparece aquela raiz, né? Quer dizer, vai desaparecer aquela fração, desculpa. Vai ficar 2 mi g d igual a v0 ao quadrado menos 2gh. E aí que a gente vai poder passar o lado de lá, o 2gh, ele passa positivo. A gente vai ficar com v0 ao quadrado é igual a 2. Eu já vou colocar do jeito que vai aparecer na resposta, viu? 2gh está para frente, mais 2 mi g d. Aí aqui eu posso colocar esse 2g em evidência. Quando for 2g em evidência, fica 2g, parêntese, h, mais mi vezes o d. E aí agora é só tirar a raiz. Ó. No que a gente tira a raiz, a gente vai chegar na nossa resposta. Raiz de 2gh mais mi vezes o d. Quando a gente analisa ali os itens, ó, a gente vai ver que um dos itens ele mostra exatamente isso. É 2g raiz de h mais mi d. Qual vai ser a resposta? Vou mostrar aqui no gabarito. A letra B, ó. P0 igual a raiz de 2g, h mais mi d. Aí você vê como esse bizu é bom pra caramba, gente. Esse bizu aqui você reduz metade do tempo, né? Mas aí eu vou mostrar, gente, por que acontece isso, né? Eu vou colocar aqui, ó, demonstração. A questão já está resolvida, a gente faz aqui para poder você não ficar com nenhuma dúvida, na demonstração do trabalho da força de atrito, né? Por que ele é dessa maneira, né? É por causa da trigonometria, gente. Se a gente analisar direitinho aqui a figura, a gente sabe que o trabalho do FAT, vou escrever aqui, ó, o que é o trabalho do FAT? É o próprio FAT vezes a distância que ele vai percorrer, uma certa distância, eu não vou nem chamar de Dzinho não, vou chamar de Dzão aqui, só para diferenciar dali, né? O trabalho é feito dessa maneira. E aí a gente tem que fazer o seguinte, ó, aqui eu vou chamar de D1, vou rabiscar aqui o desenho, e aqui eu vou chamar de D2. E aí a gente tem que lembrar disso, do cosseno, gente. Eu vou mostrar aqui como é super simples. Ó. Cosseno de alfa, quem é o cosseno de alfa? É o adjacente sobre hipotenusa, né?
Essa partezinha aqui eu vou chamar de x, ó. Essa partezinha eu vou chamar de x. E esse outro pedacinho aqui eu vou chamar de y. Esse outro pedacinho aqui eu vou chamar de y. Mas o que que acontece? Esse y, gente, você vê que aqui você tem 90 graus, é uma perpendicular. Aqui em cima certamente é um y também, porque é tipo um retângulo que se forma, né? Se é tipo um retângulo, então esse y ele também vai estar aqui em cima. Então a gente vai fazer isso. Aqui é o cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai ser x dividido por d1. Mas aí se eu isolar o x, né? Vai ser o x dividido por d1. Mas aí se eu isolar o d1 na realidade, né? Se eu isolar o d1, mudando ali, invertendo, vai ficar x dividido por cosseno de alfa. E aí o que, que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer o trabalho do FAT1. Né? Eu só colocar aqui o trabalho do FAT1, ele vai ser a força de atrito, né? Que é μ vezes a normal. E lembrando, gente, a normal eu já vou colocar aqui. Ó. A normal a gente já tem esses cálculos bem simples. Né? A normal do plano 1 ele é μ mg cosseno de alfa. Né? Isso aqui são cálculos super básicos, né? Que a gente sempre resolve nas questões. E a normal do 2 é tipo a componente do peso, né? Vai ser μ mg cosseno de beta. Isso aqui eu não vou nem me aprofundar, porque eu acredito que vocês já devem estar bem por dentro disso. E é para estar, gente. Vocês que estudam para essas provas puxadas, né? Isso aqui tem que estar na ponta da língua, tudo isso, né? Então, μ vezes a normal vai ficar mg cosseno de alfa, né? Só que isso aqui vai ser multiplicado por quem? Pela distância d1. Isso aqui vai ser multiplicado pela distância d1, que é x sobre cosseno. Aí você vê que você corta. Você vai cortar o cosseno com cosseno, percebe? E aí a gente vai ficar com o famoso mimijx, né? Como o professor Renato Vitor brinca, né? É o mimijx aqui, já apareceu. Mi, mg, x. E aí se eu fizer a mesma coisa aqui do outro lado, ó, eu vou fazer aqui espremidos aqui nesse cantinho, viu, gente? Para usar bem o espaço da folha. O cosseno de beta, ele vai ser y sobre d2. E aí isolando o D2 vai ser y sobre cosseno beta. E aí vai fazer a mesma coisa. Vamos lá, vamos fazer o trabalho do FAT2. O trabalho do FAT2, que é aqui, eu vou até nem botei na figura, mas existe aqui o FAT1, né? Tem o FAT1 aqui no primeiro plano e tem o FAT2 no segundo plano. E aí a gente vai fazer isso, vai ser a distância, vai ser, enfim, como eu estava fazendo, o trabalho do FAT2 vai ser o FAT2 vezes a distância d2. E aí quem vai ser o trabalho do FAT2? Ele vai ser μ mg cosseno de beta. E isso aqui vai ser multiplicado por... Esse aqui que está muito espremido, gente. Eu vou fazer nesse cantinho de cá, gente. Isso aqui não ficou muito organizado, mas é para poder a gente conseguir fazer esse cálculo direitinho. Ó. O trabalho do FAT2 eu vou jogar aqui desse lado esquerdo, beleza, gente? Ele vai ficar μ mg cosseno de beta, que multiplica a distância, né? Que a gente já escreveu ali, que era y sobre cosseno de beta. E aí a gente vai poder cortar. A gente corta cosseno de beta com cosseno de beta, e aí ele vai ficar simplesmente μ mg y. E aí você vê que você, somando as duas, né? O trabalho do FAT total, ele vai ser a soma dos dois trabalhos. Vai ficar μ mgx mais μ mgy. E aí você vai ver que vai ficar μ mg x mais y. Mas quem é o x mais y? É o próprio d. Aí fica μ mg d. Né? Eu sei que ficou super espremido, gente, mas eu consegui escrever dentro desse espacinho aqui, né? E aí tá demonstrado, gente. Ele tá aprovado que ele fica isso, essa demonstração, que eu coloquei ele lá para cima, né? Já está aprovado que o trabalho da força de atrito, ele vai ser simplesmente a projeção horizontal. Mi, mg, vezes o d no caso dessa questão. Mas se você lembrar da dica do professor Renato Vitor, é o mi, mgx. Né? Você lembrar disso daí, gente, já aparecer uma questão como essa, você nem perde tempo. Porque você vê, a conta fica maior se você faz isso, né? Mas se você se lembra desse bizu, tudo fica mais simples e mais direto. Beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho todo o passo a passo dessa questão. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos e acompanharem os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!